Bem, hoje eu quero conversar com você nesse vídeo sobre um assunto que tem uma dupla importância. É importante para aqueles que advogam na área ou que estão iniciando a advocacia criminal e para aqueles também que vão se submeter à prova da OAB e vão fazer a segunda fase em penal, porque diz respeito ao aspecto prático. E o aspecto prático é uma realidade nesses dois cotidianos, aqueles que estão se preparando para a prova e aqueles que vão exercer a advocacia criminal. A gente vai conversar sobre as peças de liberdade. Se você é procurado por um cliente no momento de desespero, e eu diria que, inclusive, na maioria das vezes, o advogado criminalista ele é procurado dentro desse contexto. O cliente está preso e você tem que atacar aquela prisão e tentar a liberdade do seu cliente. Se for na prova da OAB, a preocupação é praticamente a mesma. A peça processual, o enunciado da peça, ele traz uma situação em que o cliente está preso, a pessoa tem que atacar aquela prisão e tem que elaborar uma peça, ou muitas vezes isso vem na indagação. E o que você precisa nessas duas situações? Você precisa saber diferenciar as peças de liberdade e saber quando usar essas peças de liberdade. Por isso que dentro de uma preparação para a OAB, a gente tem aula específica para trabalhar as peças de liberdade. Por isso que na vida prática, cotidiana do advogado, nós temos um módulo dentro do nosso curso de prática na advocacia criminal e a depender do seu objetivo, eu vou deixar os links para você, se você estiver me assistindo no YouTube, está abaixo do vídeo. Se você está me assistindo pelo IGTV no Instagram, o link ele está na descrição do meu perfil do Instagram, @professora Cristiane Dupré. Tanto da preparação para a segunda fase, quanto do curso de prática na advocacia criminal, em que você aprende absolutamente tudo. Desde o primeiro atendimento ao cliente, a escolha do nicho na advocacia criminal, como a atuação no inquérito policial, a atuação no processo penal, a elaboração de peças de liberdade, a parte recursal, a parte da oratória do advogado, enfim, tudo que é importante. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema, depois você clica no link e conhece mais detalhes. Bem, uma das primeiras preocupações é você saber se, no caso prático, você deve impetrar o habeas corpus ou se você deve realmente elaborar uma peça de liberdade. Bem, o habeas corpus ele acaba sendo muito amplo. Amplo não somente em razão da legitimidade, pelo fato de qualquer pessoa poder impetrar um habeas corpus, mas também pelo fato dele, em tese, ser cabível naquelas situações em que cabe uma peça de liberdade. Eu acho que a primeira pergunta importante que você deve fazer é o seguinte: a peça de liberdade resolve? Porque se a peça de liberdade resolve, é ela que você vai fazer. Ou seja, você não vai direto para o habeas corpus, você não vai queimar uma etapa, você não vai queimar cartucho. E aí sim, não dando certo na peça de liberdade, você tem mais uma oportunidade, porque você passa, pelo menos na maioria das situações, você passa a ter uma autoridade coatora e com isso você passa a poder impetrar o habeas corpus. Mas o objetivo do nosso vídeo de hoje é diferenciar as peças de liberdade. Bem, quais são elas então? Você tem a liberdade provisória, é uma peça de liberdade. Você tem o relaxamento de prisão, é uma outra peça de liberdade. E você tem as peças de revogação. Revogação da prisão preventiva ou revogação da prisão temporária. Por mais que a gente trate isso de maneira muito detalhada lá nas aulas, e se você é aluno do curso de segunda fase, você sabe disso, se você é aluno do curso de prática também, aqui eu vou resumir isso para você. Eu vou te dar uma abordagem bem objetiva, mas uma abordagem bem prática. Trabalhe com eliminação. É um dos pontos importantes para você ter a certeza de qual é a peça que você deve elaborar se você está diante de uma situação de prisão do cliente e você precisa atacar essa prisão. Lembre-se do seguinte: a gente só revoga efetivamente aquilo que de fato existe. Eu só posso pensar em uma revogação de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária, e olha, revogação é dessas duas, tá? A gente não tem peça de revogação de prisão em flagrante. Revogação ou é de prisão preventiva ou é de prisão temporária. Para você fazer uma revogação, você precisa olhar a situação e pensar, indagar. A prisão preventiva ela foi decretada em um determinado momento? A prisão temporária ela foi decretada? Porque eu só vou pedir para revogar se ela já foi decretada. E veja bem, qual é a situação de elaboração de uma revogação que tem como base o artigo 316 do Código de Processo Penal?
Lógico que nós temos aí outros fundamentos nas nossas peças processuais, inclusive no nosso curso de prática nós temos modelos das peças, você tem não somente modelo, mas você tem todo o roteiro, e aí eu passo lá para você as demais fundamentações, tudo direitinho. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma revogação de prisão preventiva, você tem o artigo 316 do Código de Processo Penal, é uma das bases para revogação. O que você precisa identificar na situação do seu cliente ou na situação da peça na prova, se você vai fazer a prova da OAB? Uma prisão preventiva foi decretada, e quando ela foi decretada, os motivos para a decretação dela de fato existiam, porque se existiam e deixaram de existir posteriormente, a peça que você vai fazer é a revogação. Portanto, o seu cliente foi preso, a prisão preventiva foi decretada, foi legalmente decretada pelo juiz, por exemplo, para a conveniência da instrução criminal. Mas já houve a instrução criminal e o motivo deixou de existir, portanto. Se o motivo deixou de existir, então aí sim, você pode elaborar a peça de revogação da prisão preventiva. Se foi decretada de maneira válida, de maneira legal, uma prisão temporária, e você verificou que o momento passou, aquele momento de decretação, e que o motivo deixou de existir, então você vai fazer a peça de revogação da prisão temporária. Portanto, lógico que vai de acordo com o tipo de prisão. Para fazer revogação, você tem que estar diante de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária, que teve um motivo justo, legal, para ser decretada, mas esse motivo depois deixou de existir. E esse é o fundamento para o seu pedido de revogação. Agora, se você está diante de alguma situação em que haja uma ilegalidade, você está percebendo ali que a prisão ela foi ilegal, seja uma ilegalidade formal, seja uma ilegalidade material. Ao longo do curso a gente também trabalha essa diferença, o que é uma ilegalidade formal, o que é uma ilegalidade material. Então, se você está diante de uma ilegalidade, você percebeu que a prisão é ilegal, qual é a peça que você deve elaborar? O relaxamento de prisão, que é uma outra peça de liberdade. Lembra que eu falei para você que você pode ter revogação da prisão preventiva, revogação da prisão temporária, relaxamento da prisão ou liberdade provisória? Quando que você vai se valer do relaxamento? Quando a prisão ela foi ilegal. Se a prisão é ilegal, a peça que você vai utilizar, a peça que você vai elaborar, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição, com fundamento no nosso Código de Processo Penal, é o relaxamento da prisão. Cris, não pode ser habeas corpus? Lembra do que eu falei para você? Na maioria dos casos pode ser habeas corpus. Mas a primeira indagação que você vai fazer é: a peça de liberdade resolve? Porque se a peça de liberdade resolve, é ela que você vai utilizar. Outro ponto também importante. Então, vamos lá. Já vimos quando é cabível uma revogação de prisão preventiva, quando é cabível uma revogação de prisão temporária, quando que a peça adequada é o relaxamento de prisão. Percebeu que por exclusão você pode chegar na peça de liberdade provisória? E aí entenda o seguinte: a princípio, esses pedidos eles são feitos oralmente na audiência de custódia. Na prática da advocacia criminal, um pedido de relaxamento de uma prisão em flagrante que foi ilegal, ou um pedido de liberdade provisória, eles podem vir oralmente na audiência de custódia. Mas vai que você, por algum motivo, não compareceu à audiência de custódia, vai que você foi contratado como advogado e já houve audiência de custódia, você está diante dessas situações. Quando que você vai pedir a liberdade provisória do seu cliente, ou se for na prova da OAB, quando que você vai elaborar a peça de liberdade provisória? Por exclusão. Você não está diante de uma situação em que foi decretada já uma prisão, seja ela preventiva, seja ela temporária, então não há de se falar em revogação. Você não está diante de uma prisão ilegal, então não é relaxamento. Logo, qual é a peça cabível? Liberdade provisória. Mas mesmo assim eu vou explicar para você quando que a liberdade provisória ela é cabível. Quando o seu cliente ele foi preso em flagrante. Houve uma prisão em flagrante, mas essa prisão em flagrante não teve nenhuma ilegalidade. Não teve legalidade formal, não teve legalidade material, mas isso não é razão para que aquele seu cliente que foi preso continue preso. A prisão em flagrante ela não é uma prisão que se eterniza, que se prolonga no tempo. Quando existe uma prisão em flagrante, das duas uma. Ou essa prisão em flagrante, ela vai ser relaxada, porque ela é ilegal, e aí a peça cabível é relaxamento, ou essa prisão é legal e o juiz só pode fazer duas coisas diante de uma prisão em flagrante legal. Ou ele vai converter essa prisão, ou seja, ele vai decretar a preventiva,
porque as pessoas elas não vão ficar presas simplesmente em flagrante. A prisão em flagrante é naquele momento. Quando o juiz analisa a prisão em flagrante, ou ela será relaxada, ou se ela for legal, ela vai ser relaxada se ela for ilegal. Se ela for legal, o juiz ou vai decretar a preventiva, se presentes os requisitos, os pressupostos para a decretação dessa prisão preventiva, ou o juiz vai conceder liberdade provisória. Portanto, raciocina comigo. Se você está diante de uma situação em que você tem que elaborar a peça processual, vamos abstrair a questão da audiência de custódia e do pedido oral. Vamos imaginar que você tenha que realmente elaborar essa peça de liberdade. O seu cliente está preso. Não houve prisão preventiva, não houve prisão temporária, então não é caso de revogação. E aí você está entre quais peças? O relaxamento da prisão e a liberdade provisória. Mas o relaxamento é apenas se a prisão for ilegal. Seja uma ilegalidade formal, seja uma ilegalidade material. A liberdade provisória, então, ela vai ser cabível quando seu cliente foi preso em flagrante e você não quer que o juiz decrete a preventiva, porque não há motivo para decretar a preventiva. Ou às vezes até haveria, mas você pode mostrar ali que uma medida cautelar não prisional resolve aquela situação. Você pode, inclusive, indicar outra medida cautelar cabível. Não prisional, porque a prisão ela é o quê? A prisão ela é uma exceção, sempre. E é isso que você precisa demonstrar, seja oralmente em uma audiência de custódia, seja por escrito em uma peça de liberdade. E aí com isso você consegue diferenciar as 4 peças, tá vendo? Como é que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa do outro mundo? E bom, agora, então, eu espero que o vídeo tenha servido para você conseguir diferenciar essas peças de liberdade. Eu quero fazer um convite. Se você está estudando para a segunda fase, eu vou deixar, se for no canal do YouTube, abaixo desse vídeo. Se for no meu Instagram, tá lá no link que fica na descrição do meu perfil. No YouTube, Professora Cristiane Dupré. No IGTV, no Instagram, @Professora Cristiane Dupré. Me siga. Curta o vídeo, se for no YouTube, ative as notificações para você poder receber e clica no link para você conhecer, se você estiver se preparando para a prova da OAB, o curso de segunda fase em Direito Penal. Ele é muito diferenciado, mas melhor que eu falar isso para você, você entrar na página, assistir o depoimento dos alunos, olhar a estrutura do curso para ver se ele serve para você. E também quero, se você já advoga, ou se você quer iniciar na advocacia criminal, clica no link, conheça o curso de prática na advocacia criminal, o curso de teses de mérito na advocacia criminal, porque eles têm feito toda a diferença na vida dos alunos que estão lá conosco, já são centenas de alunos e pode fazer muita diferença na sua também. No mais, comente nesse vídeo, eu gosto de acompanhar cada um dos comentários, gosto de responder cada um dos comentários, é sempre um enorme prazer e vamos aproveitar esse momento para estudar mais, para nos aprofundarmos nos temas que são temas do nosso dia a dia, da nossa realidade, da nossa advocacia. Grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.